E, seu Léo, ainda que houvesse qualquer conteúdo que pudesse ser chamado de racismo, como o livro foi escolhido por professores e vai ser lido com auxílio dos professores, eles não estariam lá para explicar alguma coisa? Justamente os professores não estão lá já preparados para explicar aos alunos qualquer coisa que pudesse ser chamada de racista? Ah, eu não tenho dúvida disso. Até algumas pessoas que teceram comentários, teceram até comentários não elogiosos, mas comentários críticos, críticos no mau sentido, a esses procedimentos, até falando duas coisas. A primeira é que tinha que sair uma nova edição fazendo essas correções. Isso aí é falta de respeito com direitos autorais, que só pode, se não me engano, parece que só essas coisas só caem no domínio público depois de 75 anos após a morte do autor. Então, já as pessoas que falaram que tinha que sair uma nova edição alterando esses textos, isso aí é falta de respeito a direitos autorais, que isso é coisa legal no país. A outra, a outra situação é. E agora me deu branco, como é que é? Ah, sim, Com sim, sim. Não, anotações. de que é que sugerindo que para continuar o livro assim, escrito, e dentro de aula, a professora ou o professor deveria ter a capacidade de fazer com que os alunos entendam certas coisas. Eu tenho a impressão que uma posição ouvida de uma pessoa desse tipo já é ofensa à qualidade intelectual da professora ou do professor. Está chamando de que esses textos só podem ser lidos se a professora tiver essa capacidade de alertar os alunos. E eu, sinceramente, como eu nunca fiz essa pergunta, e muita gente que eu conheço que leu Lobato e que também não foram transformados por essa leitura desses pedacinhos minúsculos, minúsculos, infinitesimais, de tão pequenos que são, dentro da obra grandiosa do Lobato, se transformado em racista, eu duvido que as crianças pegariam numa escola, depois da leitura desses textos, viriam cobrar da professora esses pontos que são extremamente infinitos de tão pequenos. Infinitos no sentido de pequenos, né? Então, eu duvido isso aí. E a professora, com certeza, teria toda a capacidade de, em surgindo essas perguntas que acho que não apareceriam, de colocar perfeitamente isso à semelhança do que nós estamos dizendo. Professor, estamos vivendo em um momento que se tentaram calar o Monteiro Lobato, tiraram agora em São Paulo um livro que também já tinha sido escolhido por professores, tiraram por um suposto conteúdo erótico, e temos toda uma tentativa de controle de conteúdo dentro da sala de aula, mas não se vê ninguém tomar uma iniciativa tão drástica quanto essa contra coisas piores, como, por exemplo, supostamente piores, como, por exemplo, na televisão, se vê toda a pornografia que é conhecida, na internet mais ainda, e temos aí uma situação de dois pesos, duas medidas. O que tem de tão ruim no livro em comparação com a TV, por exemplo? Absolutamente, eu não vejo em nenhuma situação, já não estou vendo dentro de uma coisa racista, que friso, não há raças no Brasil, não há raças no Brasil, não há raças no mundo, não há raça dentro da espécie humana. Então, fico até ruim de dizer esse termo racista, mas não gosto disso aí. Então, claro, nós teríamos que proibir e mudar textos de muitos livros. E eu diria até perigosamente até de alguns textos da Bíblia, que nos colocariam em situações um pouco que ali é muito claro e são exatamente vivências da espécie humana que estão ali ditas como formas de ensinar, como formas de permitir o entendimento das pessoas a essas coisas. E a nossa televisão, embora haja, a gente vê lá aparecer um númerozinho, dizer que isso aí é para faixa etária, para menores de 14 anos, são cenas. Então eu tenho esses alertas, mas são coisas que eu acho que perfeitamente factíveis, mas que num livro fica bem difícil fazer isso, e nós teríamos hoje que tirar das prateleiras das livrarias e fundamentalmente das prateleiras das bibliotecas uma série imensa de livros. Em questões raciais encontramos lá Jorge Amado, que também tem origem
origem negra, mais característica, Lima Barreto e Jorge Amado e alguns autores de até músicas de carnaval e outras músicas que foram extremamente muito cantadas nos nossos carnavais, principalmente os cariocas, que trazem uma série de questões, de especificações, de caracteres genéticos das pessoas com pele negra, de que são contados ali muito facilmente, explicitados e que não criaram ao longo desses anos todos pessoas com más intenções raciais umas com as outras. Parece que, infelizmente, essas proibições não têm levantado tanta celeuma entre o público, dando a impressão, inclusive havendo uma crítica nesse sentido, que só tem se preocupado com essa questão de livros, de proibir livros, os ricos, dando a entender que proibir ou não proibir livros é uma questão para rico e que pobre tem coisa mais importante para fazer. Livro é realmente uma coisa só para rico? Só serve para rico? Não, quem pensa isso aí, acho que está totalmente fora do sistema, né? Tinha que estar noutra galáxia, no mínimo. Porque o livro é o fundamental. Eu já falei aqui, o livro fechado não presta para nada. O livro tem que estar lá, o livro, e o livro aberto, e mais, aberto e lido. É assim que se constrói as coisas. O Lobato diz uma das mais clássicas frases dele, é que um país se faz com homens e livros. Essa situação de homens não tem nada a ver com machismo também. Nós estamos trabalhando esses ismos, racismos e coisa, trabalhando com mais um ismo desse aí, não tem nada a ver com machismo. Nós todos nos referimos à espécie humana como o homem. Eu acho isso um pouco menos agradável para as mulheres, mas nós nos tratamos a espécie humana como homem. Então eu vejo que a única salvação desse homem é uma salvação mental através da leitura dos livros. E os livros, claro que tem livros bons e livros ruins, como temos pessoas boas e ruins, então a natural seleção dessas coisas tem que surgir à luz de um conhecimento. É o que Lobato faz. Quando, voltando um pouquinho mais lá atrás, as suas personagens, Lobato trabalha fundamentalmente, e acho que aqui cabe bem colocar isso aí, embora não tenha sido feita diretamente a pergunta, é que Lobato coloca a ausência de mãe e pai nos seus personagens. São duas figuras que naturalmente, se sabe disso, a importância da educação, são figuras naturalmente mais restritivas, não pode, atenção, cuidado. A avó não, a avó é uma coisa mais fácil, participa, alerta muitas vezes, porque essas coisas chamadas da ausência de mãe e pai, o que é que Lobato tentou com isso levar ao seu leitor? A noção clara da palavra fundamental para a espécie humana, que chama-se liberdade. Ninguém faz nada se não tem liberdade. Liberdade de dois sentidos. Liberdade de pensar e liberdade de saber. E as duas, fundamentalmente, a segunda de fazer, é que haja a noção de um conceito do que é bom, do que é ruim. E aí tem outra discussão para a gente falar em Lobato entre o bem e o mal, que nos permite trazer que o bem é que faz a espécie humana crescer, o mal é que faz ela degringolar, ela piorar todos os seus sentidos. E Lobato nos coloca que o bem nas histórias dele, que suplanta todo o mal, como todas as outras histórias, vou dar só um exemplo, o bem na Branca de Neve e os Sete Anões, essa história infanto-juvenil, o bem é a Branca de Neve, o mal quem é? É a bruxa. Então, o que é que acontece? Lobato não tem nenhuma figura, nenhum personagem que represente o bem e o mal. O que é o mal para o Lobato? O mal para o Lobato chama-se ignorância. E o bem chama-se conhecimento. Então, só se busca esse conhecimento e a ausência da ignorância através do que o Visconde
Já falei isso, o Visconde faz quando fica um tempo, aspas, esquecido dentro da biblioteca da Dona Benta. Abriu todos os livros e os leu integralmente.